Em 5 segundos, Jornal 360. Oferecimento Café Beduíno. Descubra o sabor marcante do café beduíno. O trecho a seguir faz parte da peça O Homem e o Cavalo, de Oswald de Andrade, escrita em 1934. Abre aspas. Vocês estão ficando histéricas. Precisam consultar um psicopata. O que não convém ao enxame, não convém à abelha. De que te queixas? De teres produzido um benefício para a humanidade? Restituíste apenas o que ela te deu. Velha idealista, acredita ainda que as invenções são obras de um só homem? Não vês como delas a humanidade se apropria serenamente? Não sabes que o inventor é apenas quem acrescenta a última pedra ao edifício, experimentado antes por inúmeros trabalhadores, anônimos e sacrificados. Fecha aspas. Para a reflexão e a interpretação de cada um. No programa de hoje vamos receber Lucas Arruda, vereador, e o Dr. Alexandre Contim, advogado. No ar 360. Boa noite, seja bem-vindo. Estamos no ar pela TV Poços com o Jornal 360. A partir de agora você pode e deve participar com a gente através de perguntas e comentários pelo WhatsApp. Também há uma postagem nas redes sociais da TV Poços para que você também participe com a gente. Você pode assistir ao Jornal 360 pelo site da TV Poços e ainda baixar o nosso aplicativo. Fica mais fácil no seu smartphone para que você possa clicar e participar com a gente. Boa noite, Lucas, seja bem-vindo. Tudo bem? Boa noite, Carol, tudo bem? Boa noite quem está nos assistindo, boa noite toda a equipe aqui da TV Poços. Eu agradeço muito a oportunidade. É sempre bom a gente ter esse tipo de espaço para poder conversar um pouquinho com toda a população de Poços de Caldas sobre o trabalho que a gente desenvolve na Câmara, sobre os diversos assuntos aí que são de interesse da população como um todo. Então é muito gratificante, eu agradeço muito esse espaço que a TV Poços sempre proporciona aos representantes da população. Fico feliz de você estar aqui com a gente e você falou de vários assuntos e um dos últimos, né, que gerou e sempre vai gerar polêmica é a questão das charretes, que é o tema do nosso jornal de hoje, e você mais outro grupo de vereadores entraram com um anteprojeto. Eu gostaria que a princípio você explicasse o que é um anteprojeto para as pessoas. Certo. Este anteprojeto, especificamente aí relacionado à questão das charretes, foi apresentado por 5 vereadores. Eu, vereadora Maria Cecília, vereador Gustavo, vereador Marcelo e também a vereadora Maria Lígia. Qual que é a diferença de anteprojeto e de projeto? É bacana a gente poder entrar nessa questão para poder explicar um pouquinho para a população. Toda a população deve seguir a Constituição Federal. A Constituição, ela delimita ali as responsabilidades e, primeiramente, ela divide os 3 poderes: Poder Executivo, Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Então, ela coloca ali responsabilidades de cada um desses poderes. Basicamente, o Poder Executivo deve executar as leis, enfim, executar políticas públicas para a população. O Poder Legislativo deve propor leis, legislar e também fiscalizar o Executivo, o Judiciário fazer cumprir as leis. Tem algumas diferenças nos âmbitos municipal, âmbito estadual e âmbito federal. Basicamente, a diferença de projeto e anteprojeto aqui no município é que o vereador ele não pode criar uma legislação, por exemplo, que gere custo ao Executivo ou que gere responsabilidade ao Executivo. Então, quando o vereador, um grupo de vereadores, pensa alguma questão que ele acha que é oportuno ali para a população trabalhar visando aí uma legislação nova, uma legislação diferente, ele faz uma proposição de um projeto. Se esse projeto ele gera custo ou responsabilidade,
ele é encaminhado na forma de sugestão, e aí o nome dessa ferramenta é o anteprojeto. E aí isso vai ao executivo. Por que isso, Carol? Porque quem comanda o orçamento, quem executa o orçamento do município, apesar de aprovado pela Câmara Municipal também, depois de enviado pelo Executivo, é o Executivo. Então é o Executivo que tem as ferramentas necessárias para fazer um amplo estudo, para saber qual que vai ser o impacto, principalmente financeiro, dessas ações e o impacto de responsabilidade, porque o Executivo ele precisa necessariamente ter uma equipe, ter uma estrutura que vai fazer com que essa lei tenha validade e tenha eficácia. Do contrário, ela pode se tornar uma lei inócua, tendo visto que ela não vai ter condições de ser implementada. Então essa é a diferença. Então, neste caso, por que foi anteprojeto? Porque ele gera responsabilidade e algumas outras questões que cabem à iniciativa ao Executivo. Então, nestes casos, Carol, o Executivo ele recebe e ele analisa, ele não tem um prazo para responder. Se ele achar por bem, ele pode devolver aí sim para a Câmara Municipal na forma de projeto de lei. Por quê? E aí esse projeto de lei ele tem que necessariamente vir imbuído de um estudo de impacto financeiro. Que é o que vocês estão buscando, Isso. que vire um projeto de lei. Que vire um projeto de lei. E aí, inclusive, ele pode abrir discussão e pode mandar da forma que ele foi ou com alterações e abrir a discussão. Então, o que a gente está querendo é justamente abrir o debate para que a gente possa tratar desse assunto, como você disse, bastante polêmico aqui A na cidade. discussão é recorrente, né, Lucas? E não se chegou a lugar nenhum até agora. E você citou que 5 vereadores, você mais 4, que compõem este anteprojeto. Mas vocês têm o apoio dos outros vereadores nessa questão? Na verdade, Carol, é até bom a gente explicar por que destes 5 vereadores. Assim que começou essa legislatura, foi proposta pela vereadora Maria Cecília e o vereador Gustavo uma comissão de estudo da revisão da nossa lei de zoonoses, a Lei 58. A lei de zoonoses é a lei que trata de toda a questão de todas as espécies de animais do nosso município. Então tudo isso está na lei de zoonoses, mas é uma lei bastante antiga, ela precisava ser atualizada. Então foi proposta essa comissão para que um grupo de vereadores pudesse estudar, analisar e propor atualizações. E as comissões, elas são compostas por 5 vereadores. Então, geralmente, elas são compostas ali por, você vê a questão de partido, para você tentar deixar as comissões mais diversificadas possível. Então, foram esses 5 vereadores que participaram dessa comissão que visava aí os direitos e ampliar e atualizar a legislação sobre os animais. Esses 5 vereadores estudaram por 1 ano e meio todas as legislações vigentes. Nós propomos no ano passado, em agosto, um anteprojeto de lei também, anteprojeto, ao Executivo, mas depois de um amplo estudo, inclusive com apoio técnico da Câmara Municipal, ouvindo inclusive a sociedade através de uma audiência pública que foi apresentado todo esse estudo, atualizando essa legislação. Porém, já fazem 8 meses nós não tivemos retorno também sobre esse anteprojeto. Já fizemos até questionamentos formais sobre ele, mas até então ele não foi devolvido à Câmara na forma de projeto. A gente fica um pouco preocupado porque foi um estudo bastante amplo, bastante relevante, tratando aí sim de todas as espécies de animais da nossa cidade. A gente espera que ele também possa ser devolvido. Mas sim ou não, Lucas, vocês têm o apoio dos outros vereadores? Você também perguntou isso. Na verdade, Carol, eu não sei te dizer isso. O que a gente percebe? Há um clima favorável, acho que todos estão dispostos à discussão, sabe? A gente percebe ali, conversando, eu não consigo te colocar em números agora quem é a favor, quem é contra, mas é fato que todos estão dispostos a discutir, encontrar soluções, alguns um pouco mais radicais, outros não, mas eu percebo ali um clima favorável ao debate. E partindo aí da premissa de que o anteprojeto vai para o Executivo, para que ele possa voltar e se tornar um projeto de lei, eu também quero saber se vocês têm o apoio do Poder Executivo. Olha, nós vimos aí declarações do prefeito pela mídia que, mesmo antes desse anteprojeto, ele já pensava em alguma solução para essa questão das charretes. Então a gente espera que isso possa ser analisado, a gente está disposto a conversar, inclusive com o Executivo, com todos os setores da sociedade, para que a gente possa aí encontrar alguma solução, algum caminho. O fato nós queremos discutir o assunto, é polêmico, mas eu acho que a gente precisa, Carol, enfrentar todas essas questões. Por mais que seja polêmico, por mais que aflore aí os sentimentos da população, eu acho que é um dos temas que a gente não pode passar pela legislatura sem tocar nele. Então, eu acho que é importante esse movimento.
Nosso repórter, o Matheus Luiz, esteve no gabinete do prefeito. O serviço de charrete em Poços de Caldas virou tema recentemente de um anteprojeto de lei na Câmara de Vereadores que já está aqui no gabinete do prefeito Sérgio Azevedo, com quem a gente vai conversar agora. Sérgio, muito obrigado por receber a nossa equipe aqui. Eu que agradeço você estar aqui, é um prazer recebê-los. Realmente já chegou um anteprojeto sobre esse assunto aqui para nós, mas esse é um assunto que a gente já vem estudando já desde o início do nosso mandato. Eu tive a oportunidade, ano passado, passei minhas férias no estado do Rio e fui visitar Petrópolis, onde tem sistemas de charretes lá também, até charretes do tempo do Império, né? E tive a oportunidade de conversar com alguns vereadores de lá, conversei com charretistas também, ouvi a população, e essa discussão lá já vem há mais tempo. Inclusive já tinha até uma solução na época de realmente acabar, mas não tinha se efetivado. E aí Petrópolis decidiu por fazer um plebiscito, nesse último ano agora, de 2018, junto com a eleição de presidente. E esse plebiscito deu uma posição pelo encerramento do serviço de charretes da ordem de 70% da população. E face a isso, eles estão caminhando realmente para encerrar. Eu pretendo fazer uma visita lá novamente, agora com essa decisão, e ver como está realmente acontecendo a situação, para que possa isso ali ser um modelo claro do que aconteceria também em Poços de Caldas, para que a gente possa tomar uma decisão consciente, uma decisão com calma, sem estar aí no calor da decisão, né? Mas que eu pretendo que seja esse ano. E o Sérgio Cidadão, a favor ou contra a charrete? Olha, o Sérgio Cidadão, eu sou muito claro, sempre expus minha situação. O cidadão é contra, mas o prefeito tem que avaliar muitas outras situações. Pela declaração, então, do prefeito, vocês têm o apoio do Poder Executivo. O prefeito citou que Petrópolis, realmente, lá aconteceu um plebiscito, a população votou e durante as eleições aconteceu essa votação e o serviço das charretes até o momento está extinto. Aqui, Lucas, na nossa cidade, ano que vem nós temos eleições municipais. Existiria a possibilidade da Câmara entrar com pedido de plebiscito para que a população pudesse votar? Poderia ser feito alguma coisa assim? Carol, essa possibilidade ela existe sim. Nós chegamos até a estudar por cima, inclusive lá em Petrópolis, esse plebiscito ele ainda não foi homologado pelo TSE, ele ainda aguarda essa homologação, então é até uma experiência nova, né? Nós não estamos muito acostumados a plebiscitos. O plebiscito ele pode ser inclusive proposto independente do momento de eleição. Só que ele acaba sendo uma ferramenta muito cara, porque você armar toda ali o esquema eleitoral, porque é uma eleição mesmo. Foi por isso que entendeu? eu falei do ano que vem, que temos eleições municipais, os custos por isso que geralmente se aproveita as eleições. É uma possibilidade, sim, entendeu? A gente está aí discutindo. Uma coisa que é importante deixar claro também, Carol, é que nós temos uma preocupação muito grande com os charretistas, com as famílias dessas pessoas. Nós não queremos ser radicais e ali atrapalhar a vida econômica dessas pessoas, porque nós sabemos que muitas dependem exclusivamente desse tipo de atividade. Então eu acho que, assim, inclusive no anteprojeto, nós colocamos lá um dispositivo que o Executivo ele deve criar um grupo ali envolvendo as secretarias de Trabalho, Secretaria de Turismo, Saúde, Promoção Social de Governo, e para que esse grupo possa estudar aprofundadamente e criar um plano de transição para essas famílias. Então eu fico feliz de ver essa questão do prefeito também, até de buscar outros exemplos, para que a gente possa qualificar o nosso debate, né? Inclusive envolvendo aí os charretistas e toda a população. Mas tem que sair do papel. Exatamente, Carol. É importante que a gente discuta, é importante que saia do papel, é importante que a gente aproveite esses momentos para que a gente avance. Bom, Lucas, eu vou te agradecer por enquanto. Eu vou fazer um breve intervalo. Na sequência, nós vamos conversar com o Dr. Alexandre Contini, que é o advogado representando os charretistas. E aí sim, no último bloco do programa, as suas perguntas serão feitas aos nossos convidados. Mas você já pode participar, tá? Mande participações para a gente pelo WhatsApp, que aparece aí para você na TV, e também participe pelas redes sociais da TV Pós. Nós voltamos em instantes.
Estamos de volta com o Jornal 360. Lembrando a você que aos domingos acontece a reprise às 19h30, para você sempre ficar bem informado. Estamos agora com o doutor Alexandre. Boa noite, seja bem-vindo, tudo bem? Boa noite, Carol. Muito obrigado pela presença, doutor. Eu que agradeço pela abertura de espaço, né? A TV Postos é uma das emissoras que mais abre o espaço ao contraditório, à discussão, ao debate. E é muito importante que sempre possamos ouvir os dois lados para que possamos, ao final, formar uma convicção justo, e ter um posicionamento. É justo. No primeiro bloco, a gente conversou com o vereador Lucas a respeito do anteprojeto e eu queria saber qual o posicionamento dos charretistas nessa questão, levando em consideração que é um assunto recorrente e se eles têm esse interesse em trazer a solução boa para os animais, boa para os charretistas e para a população. Carol, é muito importante que a gente tente discutir a questão das charretes em Poços de Caldas com muita responsabilidade, né? Abrindo margem para discussão e buscando uma solução. Eu faço sempre questão de frisar que o fato de eu ser advogado da Associação dos Condutores de Veículo de Tração Animal de Poços de Caldas não me faz ser contra a causa animal, né? Muito pelo contrário, eu sou completamente favorável à causa animal, entendo ela como uma causa muito legítima, muito importante, não só para cavalos, mas para todos os tipos de animais, na medida em que se humaniza todas as atividades e a própria vida animal. Então eu não venho aqui em nome dos charretistas pedir um salvo-conduto para que se pratique maus tratos. Eu venho aqui pedir para que possamos discutir e buscar uma melhor solução em que contemple os animais e também os seres humanos por trás da atividade de charrete. E a questão dos maus tratos, ela deve ser muito bem discutida para que não possamos incorrer no erro de tomar uma medida drástica, emergencial e principalmente populista, visando ali dar uma solução muito rápida a uma questão que está na sociedade, está nas redes sociais, de uma maneira bastante forte. A posição por parte dos charretistas foi uma surpresa a apresentação desse anteprojeto por parte dos vereadores, principalmente porque, como muito bem colocou aqui o vereador Lucas Arruda, ao final do ano de 2018 foi apresentado um anteprojeto do controle de zoonoses. Foi já muito bem explicado, mas existia um tópico específico dentro deste anteprojeto em que contemplava o veículo de tração animal, ou seja, as charretes em Poços de Caldas. Então, dentre vários dispositivos, nós tínhamos lá o peso máximo da charrete, o tamanho do eixo de charrete, qual o período que a charrete poderia transitar em Poços de Caldas, quais seriam os percursos que as charretes poderiam transitar dentro da cidade. Enfim, uma série de exigências por parte do poder público que nos parecia muito interessante. Os próprios charretistas, eu me recordo que, se não me engano, um dos dispositivos dizia que o peso máximo seria 350 quilos. E um dos associados às charretes me disse: doutor, é muito. Vamos diminuir esse peso, não pode deixar passar com 350 quilos, é muito para o animal. Então, por parte dos charretistas, também há o interesse em se preservar a vida animal. É claro que, eventualmente, como em qualquer lugar, há sempre alguns maus exemplos que prejudicam toda a coletividade. Mas o posicionamento por parte da Associação dos Condutores de Veículo de Tração Animal é também pela causa animal. Então, nós nos opomos à proibição total do serviço de charrete em Poços de Caldas, por várias questões que eu poderia passar aqui talvez 2 horas explicando. Nós vamos falar bem dessas questões daqui a pouco, mas pode então, colocar. Tá bom. Tanto pela talvez inconstitucionalidade do projeto, tanto para como iríamos realocar charretistas na prefeitura, iremos criar 50 cargos comissionados, iremos dispensar concurso público. Será que o Ministério Público deixaria uma coisa dessa acontecer? Eu queria fazer essa pergunta. Quantos charretistas tem hoje? Sem querer te cortar, doutor. Associados à associação, hoje nós temos entre 44 e 46. Quantos estão lá, doutor, trabalhando com os passeios? Eu não tenho esse dado, eu imagino que todos, né? Mas as pessoas acham que o cavalo trabalha todos os dias, e na verdade não é assim, por quê? Cada charretista possui 3 cavalos e é obrigatório que haja um rodízio entre os cavalos, então um cavalo trabalha um dia, no outro vem outro, no outro vem outro. Né? E todo mundo sabe que o charretista não trabalha 7 dias por semana, geralmente foca nos dias em que há maior número de trânsito de turistas na cidade. Então, geralmente é quinta, sexta, sábado, domingo. A gente nunca viu 44, nem cabe na praça ali. Mas sempre tem um parado lá, doutor. Sempre tem. Segunda a domingo sempre tem, mas nunca os 44. Lá. Sim, acredito, concordo com você, mas que sempre tem. Então, não há um momento em que, um determinado momento no dia que não fica nenhum animal lá. Sempre tem. Sempre tem, dentro do horário estipulado pelo poder público. Eles só trabalham no horário que já a prefeitura determinou. Certo. Que é de um horário até outro horário. Dentro dessa questão que o doutor citou de ser inconstitucional,
vou levar agora a questão para o Poder Executivo, como nós tivemos aí a manifestação do prefeito no primeiro bloco, inconstitucional seria, então, a extinção. Mas o prefeito pode regulamentar questões como local, como dias para trabalhar, como percurso e várias outras questões. Isso pode ser regulamentado pelo Poder Executivo, correto? Exatamente, Carol. Essa é uma visão minha jurídica, tá? Ela não é uma opinativa, Ok. é uma visão técnica jurídica de que a Constituição, ela incumbiu privativamente a União legislar sobre matéria de trânsito. Então, só o Congresso Nacional ele pode dizer quais tipos de veículo podem transitar ou não nas vias públicas de todo o país do Brasil. Ao município foi incumbido alguma série de atribuições para melhor organizar algumas questões específicas de interesse do município. Então, por exemplo, em São Paulo, para organizar o trânsito, a prefeitura fez rodízio de veículos. Certo. De uma placa tal, só pode andar em dia tal. Enfim, uma série de outras coisas. Em Poços de Caldas, nós poderíamos dizer que o prefeito pode falar. Em Poços de Caldas, a charrete só transita pela direita na João Pinheiro, dentre o horário tal até o horário tal. Mas extinguir o serviço de charrete, eu entendo que seria uma atribuição somente do Congresso Nacional. Aí quem diga, mas em Petrópolis? Por que em Petrópolis extinguiram? Isso, doutor. E as pessoas sempre me perguntam, e a minha resposta é sempre no sentido de que não houve um controle por parte do Judiciário ainda se posicionando sobre a matéria. E eu tenho um exemplo que é em Taubaté, os vereadores apresentaram e aprovaram um projeto de lei que proibia a circulação de veículo de tração animal dentro do município de Taubaté. Não foi nem a associação dos charretistas, porque lá nem existe charrete de turismo. É um veículo, as pessoas andam em zona rural, zona urbana, mas foi a Procuradoria, ou seja, o próprio Ministério Público ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade e foi reconhecido pelo tribunal que era matéria privativa da União legislar. Mas o plebiscito aconteceu em Petrópolis. O plebiscito aconteceu. Né? E é claro que, como até o Lucas citou aqui no primeiro bloco, faltam questões legais, mas o serviço continua suspenso. Está suspenso. Estivemos aí hoje também pesquisando notícias e realmente o serviço continua suspenso. Então, o plebiscito tem um peso quando a população vota, uma coisa que realmente divide tantas opiniões, que é uma coisa que poderia ser pensado aqui para a nossa cidade. Você citou também a questão de maus tratos, eu acho que é uma das maiores questões e que realmente mexe com as emoções das pessoas. E a questão de maltratos com os animais. E o doutor também citou que, dentre a associação, grande parte, ou a maioria da parte das pessoas, querem que o trabalho continue, que continue com os animais de uma maneira bem tratada, para que a população possa olhar e falar, não, os animais estão bem, e isso não acontece hoje. Hoje existem animais que não apresentam esse bem-estar. Veja bem, estou colocando sem nenhum laudo de veterinários, tá, doutor? Mas a olhos vistos da população. Como é que fica essa questão em relação a proprietários que têm um animal bem cuidado e outros que não têm? Carol, primeiramente é importante que eu possa reforçar que a causa animal também é uma preocupação da associação enquanto coletividade, tá? Hoje nós temos uma cultura de polarização, né? Ou você é de um lado ou você é de outro. Ou você é charretista ou você é defensor dos animais, o que é uma grande bobeira. Imagina que se todos os charretistas fossem também protetores dos animais. E essa é uma preocupação nossa, que todos os charretistas eles possam ter um novo olhar sobre o animal, o que muitos já têm. Nessa segunda-feira, tomou posse na Associação dos Condutores de Veículos de Tração Animal um novo presidente, o senhor Reginaldo, excelente pessoa, e uma das falas dele foi no sentido de que, na candidatura dele, a causa animal merecerá importante preocupação e proteção. Ele já disse de antemão que tem em vista alguns 6 ou 7 animais em que ele fará questão de afastar do serviço de charrete enquanto não tiver ali um ganho de peso, ou seja, o cavalo fica mais bonito, mais bem nutrido. Então, há essa preocupação e os bons exemplos tirarão os maus exemplos. A discussão ela é muito importante e nós nos opomos à proibição total, tanto pela questão legal, tanto pela questão dos seres humanos que estão por trás das charretes, porque não é uma situação tão simples, simplesmente realocar eles dentro da prefeitura. E ninguém perguntou se eles querem ser realocados também, né? É atividade ali deles de vida. Temos senhores ali com mais de 70 anos e que 50 anos da vida deles, eles se dedicaram às charretes em Poços de Caldas. Então, nós nos preocupamos, nós tentamos minimizar ao máximo qualquer tipo de maus tratos.
Então eu cito de exemplo que, por exemplo, hoje em dia, desde quando eu assumi, inclusive, a assessoria jurídica deles, não há mais utilização de chicote, há um peso máximo de 3 passageiros, ressalvada a criança de colo. O percurso é todo em terreno plano. Então nós temos que pensar, junto com o poder público, em soluções, em humanizar cada vez mais a atividade de charrete, juntando o humano e o animal. Então como melhorar? Essa é a discussão. Eu fico muito feliz de poder encontrar aqui com o vereador Lucas Arruda. Ontem estive também reunido com a vereadora Maria Cecília Pípari. Nós tivemos uma discussão muito rica, uma discussão construtiva. Há uma disposição. Há uma disposição de diálogo. Verdadeiramente, a população está nos assistindo, estão aí ávidos por resoluções. Há uma disposição real para que isso venha a acontecer? Carol, há uma disposição, tanto por parte da Associação dos Charretistas e tanto por parte do poder público. Eu pude sentir isso junto aos vereadores. E é importante que esse diálogo ocorra, por quê? Como o vereador Lucas Arruda disse, eles são em 5 vereadores e nós sabemos que existem vereadores que são favoráveis à causa das charretes. Existe tanto uma preocupação também maior por trás do comércio, da questão do turismo. Então nós temos que buscar uma solução. E que não seja uma solução talvez tão radical, que seja uma solução que agrade. Então seria muito interessante que pudéssemos sentar a Associação dos Charretistas, a Associação dos Animais, que é quem mais tem a contribuir com essa discussão. Os vereadores também podendo ouvir as reivindicações da associação de ambos os lados e da população, para que nós possamos chegar a um consenso e uma melhoria no serviço da charrete e principalmente uma melhoria na vida animal. Eu vou fazer mais um intervalo, doutor, e vou, exatamente o que você me falou, eu já vou perguntar para o Lucas se existe essa possibilidade de se juntar todas essas pessoas para que realmente se chegue a um consenso. O senhor permanece aqui comigo, vou fazer mais um intervalo e agora, no próximo bloco, o Lucas Arruda volta aqui com a gente, junto com o doutor Alexandre. Eu tenho várias perguntas que você nos enviou e vou fazê-las aqui para os nossos convidados. Participe com a gente pelo WhatsApp e também pelas nossas redes sociais. Lembrando que a reprise do Jornal 360 acontece aos domingos, às 19h30. Eu volto em instantes. Estamos de volta com o Jornal 360 e nosso repórter, o Matheus Luiz, foi às ruas da nossa cidade para perguntar a opinião das pessoas nessa questão que divide tanto opiniões, que é a questão dos veículos de tração animal, as charretes. De um lado tem aqueles que defendem os animais. Conscientização dos turistas, para que eles parem de usar as charretes assim, só assim para a gente conseguir acabar com essa exploração dos cavalos. Eles dizem que os cavalos são... um trabalho um dia, no outro descansa, não sei o que. Tudo mentira. Do outro, aqueles que defendem o pão de cada dia, que dependem do serviço de charretes em Poços de Caldas. Pode tirar não, muito bom. O passeio de charrete aqui é ótimo. O turismo é muito bom, não pode ser tirado. É um serviço honesto, hoje está muito bem organizado, nós não tem dúvida de alguma coisa. O assunto é polêmico e sempre desenrola muita discussão. Hashtag fim das charretes. Vamos evoluir e ser exemplo. Bora proibir essa tristeza. Coloca mais tuk-tuk e deixa os cavalos em paz. Uma das alternativas propostas para o fim do serviço de charrete no município é o tuk-tuk, mas só existe um na cidade. O triciclo é muito popular na Índia, mas aqui em Poços de Caldas a procura por este tipo de transporte turístico ainda é baixa. Na Câmara, 4 parlamentares são autores do anteprojeto de lei que pede o fim do serviço de charrete na cidade. Eu, vereador Gustavo Bonafé, vereador Lucas, vereadora Lígia e vereador Marcelo, que compomos essa comissão para análise de todas as legislações. Até que um rumo definitivo seja decidido, o serviço que é regulamentado na cidade continua.
Agora estamos com os dois convidados de volta aqui com a gente, o Lucas, mais o doutor Alexandre, e várias participações. Vou fazer as suas perguntas, tentar atender o máximo das participações possível, levando em consideração que a gente buscou opiniões que venham a contribuir para que a gente possa chegar a uma solução, debater essa solução aqui no jornal. Antes das perguntas, eu também tenho algumas. Eu gostaria de perguntar para os dois, nós recebemos aqui muitas pessoas dizendo que tem abaixo-assinados, o movimento Posse Sem Charrete, o pessoal da Associação de Amigos e Protetores dos Animais. Eu queria saber qual a força legal que o abaixo-assinado tem, se isso tem realmente uma influência em relação ao caso. Eu acredito que toda forma de manifestação da população, ela contribui para a formulação ali de opinião dos seus representantes. Então, todo tipo de abaixo-assinado, todo tipo de contribuição, de manifestação, é lógico que a gente tem que olhar muito isso, porque cada manifestação ela vai ter um viés ali voltado para o que ela propõe, mas é fato que quanto mais assinaturas, quanto mais mobilização, isso causa um impacto em quem tem que tomar a decisão. Então, se não tem um apoio, se não vale legalmente, pelo menos ela vai contribuir para a tomada de decisão dos seus representantes. É isso, doutor? Isso, Carol. O abaixo-assinado ele não tem uma atribuição legal, como o vereador muito bem colocou. É mais uma questão mesmo de formação da convicção do político, que é aquele representante do povo. E também é discutível, né, a questão do abaixo-assinado, porque ele vem a confirmar aquilo que ele se propõe, como foi dito, e as pessoas que mais utilizam os serviços de charrete em Poços de Caldas não são as pessoas de Poços de Caldas, são turistas. Então talvez o abaixo-assinado deveria levar em conta e ter uma cópia também dentro dos hotéis, dentro dos lugares e dos pontos turísticos que recebem os turistas, que são aqueles principais, pessoal que faz os abaixo-assinados. que são aqueles principais destinatários das charretes. Bom, eu vou abrir um pouquinho as perguntas aqui que me enviaram tantas. Tem uma participação da Marília Pereira dizendo o seguinte: que o profissional que está em atividade poderia trabalhar até a sua aposentadoria, bem como o seu cavalo, mas que não deveria ser uma profissão com herdeiros. Não deveria passar adiante. Uma cidade toda asfaltada, cheia de trânsito, hoje não é lugar viável para cavalos. Ela também cita a temperatura, mas eu achei interessante ela colocar essa questão dos herdeiros. Isso já foi levado em consideração alguma vez? Na verdade, não existe uma hereditariedade no serviço de charrete. É uma concessão pública, já que a utilização do espaço público, que é a praça ali floral, então não existe, existe muito desconhecimento em torno desse assunto. Então não se passa de pai para filho com a simples morte. O que se passa é o licenciamento. De repente, se o pai ele não tem mais interesse, o filho tendo interesse, ele pode procurar o município para obter uma licença, mas que não é automaticamente passado de pai para filho. Ele tem que cumprir uma série de exigências, como qualquer novo charretista deveria cumprir. Então, no caso, extinguiu, ele não poderia passar para frente esse serviço, doutor? Eu tenho uma pergunta aqui da Carolina, dizendo o seguinte, que se não é um serviço que pode se passar de pai para filho, porque alguns charretistas têm mais de um animal trabalhando. Quantos cavalos, quantas charretes cada charretista pode ter, legalmente? Foi aventada aí a questão de animais e a questão de charretes. Cada charretista deve ter obrigatoriamente 3 animais. 3 animais para andar em uma charrete. Para que seja permitido o rodízio entre os animais. Ou seja, que o animal trabalhe um dia, descanse 2 e volte no 3º ou no 4º. Com a questão de quantidade de charretes, isso é uma deliberação do próprio município. É o município que tem a competência de dar o licenciamento para a condução de charrete. Então, eu não tenho esse dado, mas eu imagino que cada charretista tenha uma charrete. Aí eu não sei se pessoas da mesma família possuem também charretes. Mas eu entendo, e isso é uma questão que o próprio município pode responder, que só tem direito à propriedade de uma charrete e do licenciamento para conduzir aquela charrete. Porque aí é exatamente contra a questão de que se é colocado de que a charrete é o trabalho, né? O material para que eles utilizam de ganhar vida, né? Colocar alimento em casa, criar seus filhos, criar a sua família. Lucas, existe uma fiscalização da prefeitura em relação a essas questões?
Carol, infelizmente, se há, não é efetiva. Justamente porque a população... E eu acredito que se existisse já uma fiscalização bastante efetiva, muitos dos casos que aconteceram e tiveram até projeções nacionais, muito provavelmente não teriam acontecido. Então, assim, é uma falha do poder público, o executivo ele tem falhado nessa fiscalização, é uma questão que poderia ter sido solucionada já há muito tempo, com uma fiscalização mais efetiva, mas nós não conseguimos perceber isso, Carol. Então, é um fato que agrava um pouco. Nós temos, uma tradição, é muito tempo, mas a cidade vai crescendo, né? Hoje nós temos um número de carros, de automóveis que não tinha 15 anos atrás, que não tinha 30 anos atrás. Então as condições da cidade ela vai mudando. Então é por isso também que a percepção da população ela vai mudando com o tempo. Então eu acho que assim, hoje a gente percebe um afloramento dessa questão, principalmente por parte da população em relação às charretes, justamente por isso. E eu acho que a fiscalização ela é bastante falha. Doutor, você quer se Carol, pronunciar? até complementando o que o vereador Lucas disse, a eficácia de uma norma ela é sempre medida também por parte da fiscalização, para garantirmos que haja uma eficácia da lei. Então, por exemplo, a questão do cinto de segurança ou a questão de beber e dirigir. Por que as pessoas elas estão realmente cumprindo a norma? Não é só porque a norma existe, mas porque há uma fiscalização. Então, dentre as conversas que nós tivemos já com alguns vereadores, nós queremos que haja uma fiscalização também. Então, a melhor solução seria uma maior regulamentação, cumprindo aquilo que o município deseja, seja diminuindo o horário de funcionamento para melhorar a questão do trânsito, não pegar o horário de rush, mas principalmente haja fiscalização, porque é também do interesse da associação que com a fiscalização um ou outro mau elemento consiga ser afastado. E a própria associação, ela prevê sanções administrativas para aquele charretista que descumpre uma determinação do poder público. Então, nós estamos procurando uma solução conjunta, também junto ao município, talvez, quem sabe futuramente consigamos aí uma reunião ou uma série de conversas, no sentido de que haja um comprometimento também por parte do município de fiscalizar. E, como foi muito bem dito aqui também, uma série de problemas que nós já tivemos talvez seriam minimizados ou erradicados pela própria fiscalização. Tenho certeza disso, doutor. E em relação ao que o doutor comentou, citou o trânsito, né, que existem as leis, mas a parte principal das pessoas cumprirem é porque tem multa, dói no bolso. Por isso que as pessoas cumprem, mas simplesmente porque elas gostam de obedecer à lei. Então, acho que nesse caso poderia também, né, dentro aí do anteprojeto de propostas, haver multas, porque quando começa a doer no bolso das pessoas, as pessoas passam a cumprir de uma maneira muito mais eficiente. A Aline Dias diz o seguinte, você citou que alguns charretistas têm mais de 50 anos. Acredito que muitos sejam aposentados, ou seja, não é a única fonte de renda como alegam. Ou seja, conseguem dinheiro de outras formas. E aí, são aposentados, não são aposentados? Quer dizer, se as charretes não existissem, eles teriam renda de alguma outra maneira. Carol, nesse caso, a nossa telespectadora trouxe um dado que nem eu tenho, né? Aline Dias, tá? Total imaginação nesse sentido, porque os charretistas que ali trabalham, eles trabalham e trazem o sustento para a sua família, para a sua própria subsistência através do serviço de charrete. Né? Não sei, eu nunca ouvi falar de nenhuma pessoa que é aposentada e trabalha com charrete. Eu acho que nem existiria, eu acho que nem teria o porquê de existir. Se tiver uma fiscalização lá, doutor, vai se Quem sabe, e mesmo que seja, não está aposentado. Se não houver uma vedação legal, não há porquê a pessoa não poder trabalhar se ela queira continuar trabalhando. Existem aposentados trabalhando em diversos segmentos da sociedade, principalmente pelo caos da nossa Previdência e o caos maior que se instaurará na nossa Previdência pela reforma. Né? Pelo nosso país. Quer colocar, Lucas, em relação a essa questão? Eu acho que foi bem colocado a questão, o simples fato de ser aposentado, eu acho que também, talvez não seja essa a questão, mas é um levantamento importante que ela coloca, de repente não é a única fonte de renda. Nós sabemos que hoje os aposentados, principalmente com um salário mínimo, realmente é um valor bastante que traz uma dificuldade muito grande para a subsistência das famílias, mas é por isso, Carol, que o Executivo precisa fazer esse mapeamento. A gente precisa ter uma condição real de ter um diagnóstico, um mapeamento
São quantas famílias, quantas dependem exclusivamente deste tipo de atividade? Como é que é essa questão? É possível fazer um trabalho? Eles estarão abertos a outro tipo de atividade? Como é que seria isso? Buscar soluções. Eu acho que o Executivo ele tem ferramentas, estrutura e deve criar um estudo bastante amplo, e nós da Câmara Municipal estamos dispostos a ouvir todos os setores da sociedade para que a gente possa avançar aí com soluções para dar uma resposta para a sociedade. Essa é a colocação aqui da Fabiana Matos. Ela diz que pensa que deveriam, antes de retirar, se for o caso, dar uma solução às famílias, assim como você comentou, que vivem dessa profissão. Os representantes do povo têm que fazer um estudo e ver a melhor maneira de ajudar todos. Eu acho que essa aqui é uma das questões em pautas. Muitas pessoas estão mandando aqui, tanto aqui quanto na página do Facebook, falando a respeito dos tuk-tuks, que as charretes deveriam ser retiradas e os tuk-tuks deviam entrar no lugar. E aí vem uma sugestão aqui do Ricardo de Souza Xavier, dizendo se haveria a possibilidade de buscar uma parceria, um financiamento através de um BNDES ou de alguma outra forma para que os tuk-tuks entrassem no lugar dos cavalos e que os cavalos pudessem ser aproveitados nas hípicas, nas formas, de alguma outra forma. Já se pensaram em alguma coisa dessa questão? Eu quero agradecer, as pessoas que estão participando, estão trazendo ideias, sugestões. Eu acho que essa é a questão, do debate, para que a gente possa achar uma solução viável e legal para todos. A discussão ela é muito importante, né, Carol? Não adianta em rede social as pessoas só virem com argumentos de senso comum, dizendo que a solução é colocar o charretista para puxar a charrete, coisas do tipo. Mas elas têm o direito de opinar. Claro, com certeza sim. Mas, por exemplo, essa questão do tuk-tuk ela é bastante controversa, porque o tuk-tuk ele já existe na cidade. Ele só não vai para frente por a questão simples de que não existe demanda. As pessoas não procuram andar de demanda. Tuk-tuk, né, doutor? E também não há uma divulgação do serviço em termos de turismo, né? Ele coloca aqui que todos fossem substituídos, ou seja, realmente haveriam aí tuk-tuks o suficientes para que os hotéis, os turistas pudessem ir aos pontos turísticos da nossa cidade com o tuk-tuk. É uma sugestão, claro. É uma possibilidade, de repente não um tuk-tuk, é alguma outra coisa. A pergunta é, será que existe essa possibilidade de um financiamento do Poder Executivo? Tem esse interesse de buscar essa ajuda, Lucas? Carol, tudo isso no setor público não é tão simples você colocar certos tipos de questões. É importante que se haja um estudo. É possível financiamento? De repente é possível, é preciso que se aprofunde. E o que nós estamos querendo é justamente isso. Nós queremos que o Executivo coloque ali uma banca para poder correr atrás disso. Nós temos aí o BNDES estudando a questão da terceirização do turismo, estudando outras parcerias público-privadas. Como é que é isso? Poderíamos chegar e colocar os charretistas? Não, teríamos que abrir uma licitação para que fosse de uma forma ampla, porque também as licitações, elas tratam da isonomia, para que todas as pessoas possam participar. Então é por isso, Carol, que a gente precisa ter esse mapeamento, esse diagnóstico, e aí toda a solução, toda a ideia, ela é muito bem-vinda. O Ricardo coloca aí a questão dos tuk-tuks. Vamos colocar na mesa, vamos pôr na ponta do lápis, vamos ver se é viável, vamos ver se dentro da legislação é permitido esse tipo de questão. Eu acho que a gente precisa enfrentar essa questão. Doutor, dentro dos charretistas, existem regras para que sejam cumpridas. No caso dessas regras não serem cumpridas, existe multa, existe valor para que seja pago? Ou é um afastamento? Como é que funciona isso dentro dos charretistas? Existem 3 vertentes, Carol, inicialmente. Uma é administrativa interna por parte da associação, e que nós prevemos sanções de advertência, de suspensão. Nós temos alguns charretistas que estão suspensos há 20 dias, não podendo exercer a sua atividade. E também de expulsão da associação. Certo. Nós temos as sanções por parte do poder público, da prefeitura, que para que sejam aplicadas é necessário uma fiscalização. Não tenho a informação de que se há uma previsão de multa ou não, mas se houver, que ótimo, que é muito importante. E a mais importante que as pessoas se esquecem, que é uma questão de polícia, né? Na lei de crimes ambientais, há um tipo penal de maus tratos. Então, na iminência de qualquer ato de maus tratos, qualquer pessoa pode acionar o 90 e chamar a Polícia Militar do Meio Ambiente, que fará averiguação de se há maus tratos ou não. Então, nós temos o exemplo do cachorro que foi agredido e morto no Carrefour.
A pessoa foi conduzida à delegacia, ela foi presa, respondeu pelo processo, acabou. Só que as pessoas não podem confundir a atividade de charrete, uma atividade que segue a legislação, segue a normatização e, dentro do esperado, cuida bem dos animais, né, salvo os maus exemplos, com essa questão. Então há maus exemplos lá dentro? Há maus exemplos em qualquer lugar. Só que esses maus exemplos, nós precisamos da fiscalização exatamente para excluirmos eles do nosso âmbito. É isso que nós queremos também. A laranja podre não Isso, só que nós contamine. precisamos, dentro da associação, também existem fiscais de ponto. Então, esses fiscais de pontos, eles vão lá no ponto de charrete e eles verificam se o ambiente está salubre, se a água está adequada, se o ponto está sendo limpo pelo charretista. E caso não haja, ele é suspenso, ele é advertido e talvez expulso. Mas nós também precisamos de uma fiscalização mais forte por parte da prefeitura, por parte do poder público. Concordo, para que nós doutor. possamos, finalmente, identificar o charretista que pratica ou descumpre a legislação, para que possamos, então, tomar uma atitude e afastar essa laranja podre de toda a caixa. Lucas, o grupo criado para essa comissão de vocês tem cobrado essa fiscalização do poder público? Sim, Carol, nós temos cobrado. Nós enviamos, esse anteprojeto do ano passado, de agosto, ele vinha com uma série de propostas justamente para a gente melhorar essa legislação da questão das charretes, porque hoje a lei que regulamenta, ela é de 83. Mas não saiu do papel, né, Lucas? Ficou lá, paradinho. Não, não saiu. E assim, a lei que regulamenta, que criou mesmo o serviço da charrete de aluguéis, ela é de 83, antes inclusive da Constituição de 88, 5 anos antes. Depois teve alguns ajustes ali, mas a lei mesmo, ela denota do ano de 1983, então 35 anos atrás. Antes disso já existia, depois veio essa lei para poder regrar. E no ano passado o que nós colocamos é justamente uma série de outras questões. Só que até em agosto do ano passado também não existia uma fiscalização efetiva do que já era colocado na legislação anterior. E nós entendíamos que com o anteprojeto de agosto do ano passado, a gente poderia melhorar e criar ferramentas aí para que a fiscalização pudesse ser mais efetiva. Depois disso, nós fizemos, inclusive, requerimentos questionando o Executivo sobre isso. Recebemos resposta que ainda estava sendo analisado. Isso já fazem 8 meses. Então, é nesse sentido que nós colocamos esse anteprojeto também, de forma bastante responsável, porque a gente entende que a gente precisa colocar o assunto em debate, colocar o assunto em pauta. A população pede isso, clama por isso, e a causa animal, como eu já disse, ela é cada vez mais premente. A consciência das pessoas, elas vem apurando. Como eu já disse, os tempos mudam, as questões culturais, elas vão se modificando. Então é preciso a gente estar atenado aí também para as questões que envolvem a população como um todo. Então, Lucas, assim como o prefeito citou na matéria, que ele pretende voltar a Petrópolis para ver como é que ficou essa questão, vale antes verificar o que está acontecendo aqui, certo? A fiscalização, ter mais afinco, estar lá, ver o que realmente está acontecendo. É uma coisa que já pode acontecer de imediato. Exatamente. Não precisa voltar a Petrópolis, pode começar a acontecer, né, agora, né, já. Participação aqui do Vitor Miguel, ele disse que boa noite, eu não vejo nenhum problema em cavalos tracionando charretes e não deveria eliminar nem descontinuar tal atividade na cidade. Eu estou procurando ser bastante imparcial nos comentários, fazendo comentários tanto de pessoas que são contra como pessoas que são a favor. Existem muitas participações no Facebook da TV Poço e a gente deixa a critério para vocês, se quiserem, estarem dispostos a entrar, responder, as pessoas fiquem à vontade, tá? À vontade das duas partes. Lucas, já existe um plano de transição, o anteprojeto prevê que as charretes sejam extintas. Existe esse plano de transição? O que os charretistas estariam dispostos? Depende um melhor treinamento, alguma outra coisa. Se não vai extinguir, existe essa disposição? Já existe algum plano? O que vocês pensaram? Na verdade, Carol, nós colocamos lá que seria criado um grupo e aí nós elencamos algumas secretarias. Secretaria de Turismo, de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Secretaria de Promoção Social, Secretaria de Governo, Secretaria de Saúde. Hoje, por exemplo, a responsabilidade de fiscalização está no turismo. Nós entendemos que não é a secretaria mais adequada, justamente porque a questão dos animais, elas são arremetidas para a questão da saúde.
porque a saúde dos animais, tudo influencia inclusive a saúde do ser humano, por isso que tem a questão de zoonose, nós temos a vigilância de meio ambiente, vigilância e saúde, tudo isso ali alocado na Secretaria de Saúde. Então, um ponto, Secretaria de Saúde. Por que Secretaria de Turismo? Porque envolve turismo, é uma atração turística, a gente precisa levar isso em consideração e, de repente, aí um plano de transição envolve outras atividades turísticas com as pessoas que estão envolvidas neste caso. Desenvolvimento econômico e trabalho, porque nós estamos falando do trabalho de diversas famílias. Secretaria de Promoção Social, para a gente entender qual que é a realidade de cada família dessa, qual família que vai ter um impacto maior, um impacto menor, e Secretaria de Governo para fazer esse agrupamento, para fazer essa gestão desse plano de transição. Nós, enquanto vereadores, não temos essas ferramentas e essas condições de mostrar todas essas possibilidades. Então, justamente por isso, este artigo do anteprojeto, ele coloca isso. E aí, esse plano de transição, ele já vai colocar também, inclusive, quanto tempo é necessário para isso, se vai acabar, se não vai acabar, como que seria tratada essa questão. Então, por isso que é muito importante que isso parta do Executivo, esse estudo bastante detalhado. A Joseli Garzon diz que uma sugestão seria uma rota exclusiva para as charretes, por exemplo, dentro de algum parque ou parque municipal. Assim, a prefeitura tira as charretes do trânsito urbano, desculpe, que hoje não compete mais as charretes, mas não deixa de atender os turistas que muitos vêm e querem usufruir dessa atração. Então, está aqui mais uma colocação em relação às charretes. Outra pergunta que eu gostaria de fazer para ambos, em relação ainda a essa questão do anteprojeto, prazo. Vocês cobraram o prazo? Porque o que a maioria das pessoas estão mandando mensagem dizendo que essa discussão já aconteceu outras vezes e que fala-se e que não sai do papel. Foi o que a gente comentou, né, doutor? Que a intenção é que saia do papel, que se resolva alguma coisa. Prazo, Lucas? Temos prazo? Dependemos de quem? Do Poder Executivo de novo? Sim, hoje nós dependemos do Poder Executivo. Justamente a figura do anteprojeto, a ferramenta do anteprojeto, ela não cria a obrigação do Executivo de responder e nem coloca um prazo. Mas é importante que a gente já viu manifestação do Executivo em vários momentos mostrando disposição para isso. Então eu acho que esse é um fator importante, mas infelizmente nós não temos mecanismos para cobrar um prazo para que essa discussão volte na forma de projeto ou alguma outra solução. Agora, nós fazemos o nosso papel, que é cobrar. Cobrar, nós fizemos isso e vamos cobrar constantemente para que a gente encontre aí uma solução e para que isso não se delongue por muito tempo. A Flávia Marques nos mandou uma foto com uma sugestão de veículo. Eu não consigo mostrar, mas eu encaminho depois para vocês, dando uma sugestão aí para que, além dos charretistas fazerem passeio, ainda vão praticar esporte. É um veículo motorizado que eles teriam aí que pedalar para que as pessoas pudessem usufruir. Outra pergunta aqui diz o seguinte, em relação ao peso físico das pessoas que utilizam as charretes, que o doutor comentou, mas que é muito comum vermos na João Pinheiro charretes carregando pessoas obesas e que são pessoas que parecem que têm um peso maior. Amanda. Carol, é até um pouco, talvez, ofensiva essa pergunta, no sentido de colocar a pessoa acima do peso ou obesa como impossibilitada de fazer um passeio de charrete. Mas hoje o peso que a charrete ela pode tracionar, e até estava no anteprojeto passado, seria de 350 quilos. Né? E é importante que haja fiscalização para que se verifique se está seguindo que não ou há, não. Né? Não há, mas hoje há uma preocupação dentro da associação, ainda que não haja fiscalização externa, a associação dos charretistas, eles se cobram. Então hoje pode andar na charrete 3 adultos. 3 adultos. Certo. Qualquer pessoa que veja uma charrete andando com mais de 3 adultos pode tirar foto, pode procurar o presidente da associação, pode me procurar no meu escritório e a gente toma as medidas cabíveis. Então hoje podem 3 pessoas adultas andar na charrete. Ok. Lina Lima diz o seguinte, Lucas, por favor, verifique esses fatos. Não sei se procedem, mas gostaríamos que fossem verificados. De que só um charretista detém a maioria das charretes e terceiriza, de que quase na sua totalidade são aposentados. Gostaríamos de ter esclarecimento a respeito desse assunto. Então, está aqui uma sugestão. Sim.
não tenho essas informações, né? Mas é possível que a gente possa buscar depois. E a Aline? Lina Lima. Depois, se ela... Tudo está nas redes sociais, tá ok, doutor? Depois, se ela puder até mandar um comentário direto para a gente pode dar uma devolutiva para ela, porque aí, de fato, essa informação eu não detenho. Doutor também. É uma série de contrassensos, na verdade, porque existem pessoas que dizem que há menores trabalhando nas charretes e há pessoas que dizem que a maioria são aposentados. Então, acho que nenhuma das informações elas procedem. Referente a menores de idade, eu posso afirmar com certeza em que não há menores de idade trabalhando no ponto de charrete. Existem 2 ou 3 charretistas que são mais novos, devem ter 19 ou 20 anos no máximo, mas que não são menores de idade. Mais uma pergunta aqui da Patrícia Souza. É verdade que existe um interesse grande da rede hoteleira de que não se termine o serviço pelo fato de que eles ganham alguma coisa com os passeios? Também ela está perguntando. Vamos ver se alguém tem essa informação. Eu não tenho essa informação por não ter contato com a rede hoteleira, mas eu imagino que existe uma preocupação muito grande no âmbito dos hotéis, no âmbito do turismo, no âmbito do comércio em que recebe turistas na charrete, de que o serviço ele seja extinguido. Porque é um atrativo a mais na nossa cidade. Hoje os nossos pontos turísticos eles estão completamente abandonados. Completamente abandonados. Então acaba sendo mais um atrativo que faz o turista escolher vir a Poços de Caldas ou ir a outro lugar. Então eu imagino que haja essa preocupação, mas não dessa maneira de que haja um lobby ou qualquer coisa do tipo, isso não existe. Né? Pode haver uma preocupação nesse sentido, e é uma preocupação legítima, assim como há uma preocupação legítima por parte dos defensores dos animais, de que se melhore as condições dos animais. Isso é que todo mundo quer, né, doutor? Acredito que isso inclusive a Associação dos Charretistas. Para todos, né? Você quer se posicionar em relação a essas perguntas, Lucas? Eu acredito que o doutor respondeu bem. A gente não tem condições de colocar isso, mas é fato que se é uma atividade turística, isso impacta, pode impactar toda a rede turística, e os hotéis fazem parte dessa cadeia ali alimentada pelo turismo. Então é perfeitamente compreensível se tiverem aí pessoas ligadas aos hotéis que se preocupam com isso, justamente porque podemos ter aí pessoas que venham a Poços justamente exclusivamente para andar em charrete, como o doutor colocou. Então isso provavelmente possa impactar. Mais uma vez eu volto a falar do estudo. Quanto que isso impacta? O quanto isso impacta o turismo, o quanto isso vai impactar a rede hoteleira? A gente precisa de dados, a gente precisa de tudo isso na mesa, porque isso também colabora muito com o debate. É uma pergunta bastante interessante que ela colocou aí, mas de fato toda a cadeia do turismo ela pode sim ser impactada, mas a gente precisa medir o quanto é esse impacto. Eu gostaria de poder atender a todo mundo, está chegando muita participação. A gente vê como é um assunto que realmente divide opiniões, que você pode e deve contribuir. Aqui a gente tem o representante do povo, que é o vereador, e você tem sim que até ele ter sugestões. Eu acho que é assim que funciona, não é, Lucas, a população. Vou terminar aqui com mais uma sugestão, que é se poderíamos aproveitar mais o trenzinho da nossa cidade, colocar mais trenzinhos na cidade, no local dos cavalos. E os cavalos, de repente, serem aproveitados, já até falaram disso, na hípica, para fazer atividades aí ligadas a fisioterapias. Enfim. Carol, as pessoas, só um adendo com relação a isso de o cavalo ser reutilizado em outros lugares, a gente está tratando de um direito real de propriedade. Certo. Os cavalos, eles são dos charretistas, eles são um bem em que, goste ou não de que seja chamado dessa maneira, já que é um animal, mas ele é um bem em que a pessoa é proprietária. Eu não posso pegar o seu cachorro e dar uma destinação diferente só porque eu acho que ele tem que ter uma destinação. Então isso passa pelo consentimento direto do charretista. Não, sem dúvida de querer, de uma maneira ou de outra, ceder o animal a algum espaço, ou vender o animal para outra pessoa, ou vender o animal, ou fazer o que ela bem entender, desde que preserve a saúde e a dignidade do animal. Sem dúvida. Mas como eu coloquei, a gente está finalmente aqui, acabou o diretor do programa. Considerações finais, mas bem rapidinho, por favor. Carol, gostaria de agradecer muito essa oportunidade. Eu acho que é muito interessante. Nós queremos usar o espaço da Câmara Municipal, que é a casa da população, onde a população deve se sentir à vontade para me procurar e procurar qualquer um dos outros 14 vereadores.
Eu acho que é importante esse diálogo aqui com o doutor Alexandre, representando aí a Associação dos Charretistas. É importante ver todos os lados, é importante envolver a população nisso. É importante colocar também, Carol, que nesse anteprojeto a proposta ela não envolve zona rural, a zona rural tudo permaneceria como está, porque inclusive tem os entendimentos de que na zona rural o cavalo ele tem um ambiente mais favorável, inclusive para trabalho de grande peso, porque o cavalo ele pode suportar essas questões. Mas enfim, nós queremos o debate, nós queremos enfrentar o problema, é uma questão polêmica, seria muito mais tranquilo não nos envolvermos nesses assuntos, mas nós estamos lá para representar a população e a gente precisa colocar em pauta essa e outras discussões. Muito obrigado mais uma vez toda a equipe da TV Postos, doutor Alexandre, você também, Carol, estamos sempre à disposição para dialogar sempre. Doutor? Obrigado, Carol. Eu reitero os meus agradecimentos à TV Postos, a todos os nossos telespectadores, também ao vereador Lucas Arrudas e todos os vereadores que me recebem tão bem diariamente na Câmara, porque é uma discussão que precisa ser discutida, precisa ser debatida com muita responsabilidade. Queremos a população também trazendo sugestões, a Associação dos Animais trazendo sugestões, a medicina veterinária da PUC, porque não trazendo sugestões, porque quem mais teria competência para falar sobre a saúde animal do que um médico veterinário? Então nós precisamos de toda a sociedade nos ajudando a construir uma solução eficaz, plena aos animais e aos charretistas. Então muito obrigado. Fica aqui o meu abraço a todos os telespectadores e à TV Postos. Agradeço muito a vocês, Lucas, muito obrigado, doutor Alexandre, pela disponibilidade de vir para a gente discutir o assunto e lembrar que a TV Postos também está sempre à disposição de você, telespectador, para que a gente possa sempre levantar um debate saudável e buscar soluções para questões polêmicas quanto essa das charretes. Muito obrigado a você, desejo uma feliz Páscoa para você e para a sua família. Lembrando que temos a reprise aos domingos às 19h30. Boa noite.